Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram aí, o assunto hoje é Diego Costa no Atlético Mineiro, sim, no Galo. O Galo que dispensa até comentários, o Galo que vem fazendo uma temporada fantástica, tá vivo em todas as competições, é favorito ao título, líder no Campeonato Brasileiro. Então o Atlético está bem dentro de campo, vem desempenhando, vem jogando um futebol muito vistoso, vem fazendo um futebol muito firme, muito seguro e que com certeza o torcedor está muito satisfeito. Além disso, evidentemente, tem tido dinheiro para contratar. O Atlético tem feito grandes investimentos, tem reforçado o time e isso tem dado retorno dentro de campo. O Atlético Mineiro, que já tinha reforçado muito o time na temporada passada, esse ano ainda trouxe para reforçar e que vem comendo a bola Nath Fernandes e Hulk. O Atlético Mineiro que evidentemente ontem atropelou o River Plate da Argentina. E olha que atropelar o River Plate não é tarefa fácil. O River Plate é simplesmente, se a gente considerar aí os últimos anos, o melhor time, o time mais consistente da América do Sul. E o Atlético Mineiro passou fácil, passou o trator, passou o carro. Mas vamos ao assunto, né? Aquilo que a gente vai trazer aqui para discussão. Quem é esse Diego Costa de 2021 que o Atlético Mineiro contratou e que está previsto para chegar, para ser apresentado na data de hoje? Vamos falar um pouquinho do Diego Costa. Diego Costa, para quem não sabe, evidentemente, acredito que a maioria saiba, é brasileiro, embora tenha dupla nacionalidade, né? Se naturalizou espanhol, tem 32 anos, 1,88 m de altura, é destro, centroavante e nasceu em Sergipe, aqui no Brasil. Então, segundo informações aí que não são oficiais, né, foram apuradas, ele vai receber em torno de 1,5 milhão no Atlético, com luvas, premiação, bônus de produtividade e por aí vai, conforme o desempenho que ele tiver em campo. Bom, vamos falar um pouquinho da carreira do Diego Costa. Então, o Diego Costa chegou muito novo, ainda moleque, em São Paulo, né, procurando uma oportunidade no Barcelona Esportivo de Capela. 2 anos depois se transferiu para o Sporting Braga de Portugal, ou seja, o Diego Costa não é muito conhecido atuando aqui pelo futebol brasileiro. Então ele se transfere para o Sporting Braga de Portugal e lá se destaca. Em 2007 já chega ao Atlético de Madrid. Mas de imediato ele não joga, ele acaba sendo emprestado, jogando em diversos times da Liga Espanhola para ganhar rodagem. Isso é muito comum no futebol estrangeiro, muito comum na Espanha, jogadores chegarem novos lá e serem emprestados para ganhar experiência, para aprimorar técnicas, enfim, físico e por aí vai, para ganhar consistência que eles necessitam para jogar em alto nível. E só em 2012 que o Diego Costa começa a se destacar no Atlético de Madrid. Em 2012 ele foi o artilheiro da Copa do Rei com 8 gols, mas a grande temporada dele, o grande ano, foi a temporada de 2013 e 2014. Sagrou-se campeão da La Liga e chegou à final da Champions League com o Atlético de Madrid, que fez uma temporada incrível. Ele fez 35 jogos na La Liga e fez 27 gols. E na Champions League daquele ano, ele fez 9 jogos e 8 gols. Porém, tem uma questão interessante aqui, talvez o maior problema da carreira dele em termos de lesões, que a gente vai falar mais pro final do vídeo, que foi um problema que ele teve que tirou ele simplesmente, problema na coxa, né, uma lesão muscular, que tirou ele do jogo da final. Então, o Diego Costa ele joga contra o Barcelona, né, um jogo antes da final, uma semana antes da final da Champions League contra o Real Madrid, e ele acaba se lesionando, ele acaba tendo uma lesão muscular. Naquele jogo, o Atlético de Madrid sagra-se campeão da La Liga, da Liga Espanhola, porém, o Diego Costa vira dúvida. Provavelmente não daria tempo de se recuperar já para o jogo do sábado. Se eu não me engano, o jogo contra o Barcelona acontece uma terça-feira e sábado era a final da Champions League contra o Real Madrid. E ele era fundamental para o Atlético de Madrid. E daí, inclusive, ele faz um tratamento polêmico com placenta de égua para tentar jogar essa final. No entanto, ele entra em campo fazendo esforço enorme na final da Champions League e acaba saindo aos 9 minutos porque não suportou. Ou seja, ele não conseguiu se curar da lesão e perde a final da Champions League. E o Atlético de Madrid também perde aquela Champions League para o rival Real Madrid. Beleza? E ele acabou aparecendo de forma tão vistosa no cenário do futebol mundial que despertou o interesse do Chelsea. Então o Chelsea contrata o Diego Costa em 2014
e lá ele também consegue muito sucesso na fortíssima Premier League. Então na temporada de 14-15 na Premier League, em que o Chelsea foi campeão, o Diego Costa fez 20 gols em 26 jogos. Na temporada 2016-2017, novamente o Chelsea é campeão e o Diego Costa novamente faz 20 gols, porém em 35 jogos. Beleza? E em 2018 ele acaba retornando para o Atlético de Madrid. Aí já chega numa fase da carreira que o rendimento dele começa a cair. Em 2020, no final de 2020 agora, ele rescinde o contrato e fica disponível no mercado. Então, desde dezembro, ele não atua. A gente está falando de agosto, então ele vai ter uma dificuldade aí um pouco maior, eu creio, para entrar em condições físicas, para estar à disposição e bem fisicamente, 100%, e contribuir com o Atlético Mineiro. Em relação à seleção, o porquê ele se naturalizou espanhol, em 2013 ele foi convocado para 3 amistosos do Brasil, ainda comandado pelo Felipão, porém em 2014 ele resolveu se naturalizar espanhol. Na época muito se falou que ele se naturalizou espanhol porque não enxergava a possibilidade de disputar a Copa do Mundo pelo Brasil. Então se discute muito se isso foi se ele quis de fato porque gostava de representar a Espanha, ou se foi por representar uma seleção. Óbvio, todo mundo quer jogar a Copa do Mundo, todo jogador, e aí ele enxergou ali uma oportunidade maior na seleção da Espanha. E na seleção da Espanha ele fez 24 jogos e 10 gols. Beleza? Vamos trazer aqui um pouquinho mais de informações, de números do que foi a carreira do Diego Costa. Então vamos botar aqui na tela os números da carreira. Então o Diego Costa, como eu disse, surgiu lá, fez a grande temporada dele no Atlético de Madrid 2013-14, porque lá a temporada meio, pega metade de cada ano. Então 2013-14 ele fez 27 gols, deu uma assistência em 35 jogos, com média de 85 minutos por jogo, ou seja, jogou praticamente o tempo todo em 35 jogos, jogou muito. Na Premier de 2014-15, quando ele se transfere para o Chelsea, ele fez 20 gols, 3 assistências em 26 jogos, também uma frequência de gols altíssima, e jogou 80 minutos por jogo. Novamente, jogou muito. Muito, eu me refiro no que diz respeito a jogar com qualidade, e muito no que diz respeito a tempo, muito tempo em campo. Na temporada de 2015-16, fez 12 gols, 6 assistências em 28 jogos e média de 85 minutos por jogo. Também jogou muito tempo, porém dessa vez caiu. A gente nota que vem caindo ao longo dos anos o número de gols marcados. Então ele só fez 6 gols, até que é uma média ali, não é tão pouco, não é desastroso, porém não é o padrão de um grande centroavante nível Chelsea, enfim, e pelo que ele vinha fazendo anos anteriores. Então 12 gols, 6 assistências em 28 jogos. Na temporada de 2016 e 2017, ele faz 20 gols, aí volta a aumentar o número de gols marcados, 7 assistências em 35 jogos, média de 88 minutos por jogo. Então ele jogava muito, ele era um jogador que dificilmente estava fora dos jogos, ou saía ao longo do jogo. Na La Liga de 2017 e 2018, aí já retornando ao Atlético de Madrid, ele faz 3 gols, dá 3 assistências em 15 jogos, média de 70 minutos por jogo. Então a gente percebe que aí a média dele de participação já cai, provavelmente por substituições, sendo substituído. Na La Liga 2018-2019, ele faz 2 gols, dá 2 assistências, 16 jogos e média de 70 minutos por jogo. La Liga de 2019 e 20, 5 gols, 4 assistências, 23 jogos, média de 59 minutos por jogo. Ou seja, participação nos jogos caindo mais ainda, provavelmente sendo substituído, e aí já um número ruim, 5 gols e 4 assistências só em 23 jogos. Então a gente percebe que a carreira dele começa a cair de rendimento, que é natural, a idade vai chegando. E na temporada de 2020-2021, ele fez 2 gols, nenhuma assistência em 7 jogos, média de 30 minutos por jogo. Lembrando que, óbvio, final de 2021, ele rescinde com o Atlético Madrid e fica disponível no mercado. E por isso, o Atlético Mineiro contrata ele agora. Beleza? Bom, pessoal, é chover um molhado falar aqui com base nos números, fica muito claro isso. E quem também acompanha futebol conhece o Diego Costa há muito tempo. O Diego Costa do Atlético de Madrid, o Diego Costa do Chelsea e o Diego Costa da seleção espanhola. É um grande jogador, Se a gente imaginar, no geral, a gente sempre fala sobre isso. Um jogador que fez sucesso na Europa e nas grandes ligas europeias, como La Liga,
como Premier League, em tese, em teoria, ele se sobressai no Brasil. Porque o futebol brasileiro é inferior, óbvio, a essas ligas que são de ponta. Então, em tese, todo jogador que joga em alto rendimento lá consegue jogar muito bem no Brasil. Porém, existem exceções, então não dá para cravar que isso vai acontecer, né? Mas é uma grande contratação, é uma contratação de peso, o Diego Costa para o Atlético Mineiro, né? Vamos ver a questão da adaptação, já que ele nunca jogou no Brasil praticamente, profissionalmente, e vai ser uma experiência nova. Lembrando que a gente falou também sobre isso, que por exemplo, o Douglas Costa, né, outro Costa, no Grêmio ia voar porque jogou muito no Bayern, porque tinha muita bagagem, porque jogou futebol de ponta. E no Brasil até hoje o Douglas Costa no Grêmio não conseguiu mostrar tudo isso, toda essa expectativa que se imaginava dele. Ao contrário do Hulk, por exemplo, que veio da China e que está jogando muita bola no Brasil. Porém, quando a gente fala em tese, óbvio, a gente sempre considera essa questão. Uma coisa é em tese, outra coisa é a prática, porém, na maioria das vezes em que um grande jogador vem de lá para cá, jogando em alto nível lá, ele consegue também se sobressair aqui. Dois pontos que a gente precisa discutir aqui do que é o pacote Diego Costa, ok? Um deles é lesões, então o Diego Costa já numa idade avançada, nos últimos anos cresceu o número de lesões que ele teve. A gente sabe que o calendário brasileiro acaba sendo um pouco mais puxado, né? São mais jogos, acaba provocando um desgaste maior no jogador, requer mais físico. No entanto, a gente fala de um Atlético Mineiro que tem um grande elenco, um elenco de muita qualidade e com muitas opções. Então dá para administrar tranquilamente o número de jogos. Além, óbvio, da gente considerar que o Diego Costa não joga há muito tempo. Então ele não está preparado fisicamente ainda para jogar. Ok? E a outra questão é disciplinar. O Diego Costa sempre foi um jogador muito polêmico. Um jogador que gosta do conflito em campo. Um jogador que parece que ele precisa criar um conflito em campo para ele jogar melhor, né? Ele joga pilhado, ele gosta de pilhar. E evidentemente quando a gente fala do futebol brasileiro, essa pilha aqui pode provocar expulsões, pode provocar problemas, porque a gente, historicamente no Brasil, a questão disciplinar, aqui se aplica mais cartões vermelhos, aqui se aplica mais cartões amarelos, então a tolerância aqui para essas questões, ela acaba sendo menor. Na Europa isso é mais comum, né? Se releva muito mais essas questões. Ok? Um exemplo disso, e nem era um jogador encrenqueiro, mas que chegava duro, foi o Roberto Carlos, quando chegou no futebol brasileiro, acostumado com o futebol europeu, ele foi expulso muitas vezes por chegar duro na jogada, né? Só que é outra questão, é o que eu falo, não tem muito a ver com o perfil Roberto Carlos e Diego Costa. Eu digo no sentido de entrar duro nas jogadas e de que há uma diferença de tolerância da arbitragem brasileira, óbvio, para a europeia. O Diego Costa é mais ou menos parecido com um perfil que tinha o Luiz Fabiano, né? Um jogador estressado em campo, um jogador polêmico, um jogador que gosta da treta, vamos colocar assim. Beleza, pessoal? Por hora é isso, né? Resumindo tudo aqui que a gente trouxe, as informações. O Diego Costa, um jogador de 32 anos, acredito que possa ter sim ainda muita lenha para queimar no Atlético Mineiro, pode reforçar muito o Atlético Mineiro, que vem jogando com o Hulk de falso 9, aí vai do Cuca também conseguir achar ali um esquema para encaixar Hulk e Diego Costa. O Hulk que também faz, o Hulk na verdade ele faz todas as funções ali do meio de campo para frente, um jogador extremamente versátil. Mas acredito que o Diego Costa, jogando 70%, 60% da capacidade daquilo que ele já fez na Europa, ele vai ser muito importante no futebol brasileiro, porque é um jogador de muita qualidade, um matador nato, um definidor, um cara que conhece a posição do centroavante, conhece de fazer gols, que é a principal função do centroavante. O centroavante tem que saber, primeiramente, fazer gols. Outros aspectos são secundários, que acaba completando a posição do cara ali, que a gente chama de centroavante. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta, enfim, tamo junto. Até a próxima.